Muito bem, retomando aqui mais uma etapa do curso de gestão de portfólio com Python. Agora iremos falar sobre betas. O beta, ele é uma medida que expressa a sensibilidade do ativo em relação ao que nós chamamos de risco de mercado ou risco sistemático, tá? Ou seja, aquele risco que nós não conseguimos diversificar, é um risco que afeta todos os ativos, tá? Através da regressão linear dos retornos do ativo com o retorno do índice de mercado, que normalmente é o Ibovespa, né, nós obtemos o coeficiente beta, que corresponde à inclinação da reta de regressão. Tá? Ou seja, o beta ele nos indica qual que é esse ângulo aqui, né? Se a reta ela é mais inclinada positivamente ou negativamente. A gente vai, na prática, fica mais fácil de entender como que a gente interpreta isso daí. Tá? Então, resumindo, ele representa um indicador de como o ativo se comporta em relação ao risco não diversificável. Ok? Vamos ver como isso funciona aqui na prática em Python. Primeiramente, para calcular o beta, nós vamos importar o Ibovespa. Tá? Aqui a única diferença é que os índices no Yahoo Finance, normalmente eles começam, né, com Então vamos ver como é que fica isso daqui em Python. Bom, primeiramente nós vamos iniciar importando o Ibovespa, tá? Como são índices, eles são descritos dessa maneira aqui, tá? Data Source Yahoo, 2019, janeiro, dia 1º, mesma coisa do que foi lá na parte do Itaú, tá? Vamos renomear a coluna Adjusted Close para Ibov e vamos remover as colunas que a gente não necessita. E nesse caso aqui nós vamos utilizar a variação percentual, tá? Como eu disse, variação logarítmica, variação percentual não faz diferença na prática, ok? Para calcular o beta e poder fazer a regressão linear, nós vamos utilizar o pacote statsmodel, tá? Então, import statsmodel.api como SM. Vamos tirar os nans que nós temos ali, que a gente já sabe que tem o no Itaú, que a gente já viu lá, e também o do Ibovespa, ok? Opa, deu um pequeno errinho aqui, porque eu acho que eu não calculei. Bom, Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, nós temos que importar o Ibovespa, tá? Então, da mesma forma como foi o Itaú, a única diferença aqui é que ele é escrito um pouquinho diferente, tá? Porque ele é um índice, a fonte é o Yahoo Finance, mesma data, tá? De importação do Itaú. Vamos renomear a coluna aqui como Ibov. Vamos tirar as colunas que nós não precisamos, tá? Da mesma forma que nós fizemos com o Itaú. E aqui vamos utilizar a função %change, tá? Do Pandas, que como eu falei, em termos práticos, variação com logaritmo, variação percentual, a mesma coisa, ok? Muito bem. Para fazer a regressão linear, nós vamos ter que utilizar o pacote do statsmodel, tá? Então vamos importar aqui statsmodel.api as SM. Muito bem, importado o pacote. Então, para fazer a regressão, nós não podemos ter os missing datas, tá? Então, para isso, nós vamos retirar aqui, tá? Então, vamos transformar aqui o DataFrame Itaú Retornos como tirando os nans da coluna Itaú, tá? Primeiro do Itaú, depois vamos fazer a mesma coisa para o Ibovespa. Muito bem, dá uma olhada aqui, DataFrame, a primeira coluna aqui do NAN já sumiu. Opa, não era esse aqui, desculpa, gente. Esse daqui. Primeira coluna já sumiu. Muito bem. E agora vamos calcular a regressão, tá? Então o beta ele vai ser igual a... Aqui estou chamando de beta, tá? Mas o que vai sair dessa função aqui, ela não é exatamente o beta, tá? A gente vai interpretar ele um pouquinho mais para frente. Então, sm.ols, que é o método mínimos quadrados, tá? Da regressão. Itaú retornos, Ibov retornos, ponto fit. Ok?
ok? Calculou. Vamos puxar aqui a função summary, que vai dar para nós, vai nos dar o resultado, ok? Muito bem. Deu uma lista grandinha aqui para nós. Deixa eu aumentar até um pouquinho aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui o que nos interessa aqui é o coeficiente de regressão, tá? Que é o beta, que é a inclinação da reta. Esse númerozinho aqui expressa quão sensível o Itaú é em relação ao mercado, ok? Então, se ele tivesse acima de 1, quer dizer que ele é um ativo que ele é muito mais suscetível aos riscos de mercado do que o normal. Então, como ele deu abaixo de 1, quer dizer que o Itaú ele é um ativo que ele responde com, vamos dizer assim, um pouco menos de intensidade, tá, às turbulências do Ibovespa. Tá? Na prática, isso serve para você entender como é que esse ativo se comporta em relação ao risco sistemático e também compor, na hora que você estiver compondo a sua carteira, compor uma carteira com betas diferentes, tá? Pode ser um beta que ele seja, como eu disse, beta de ações mais arriscadas, beta de ações menos arriscadas, para orientar um pouco melhor aí a sua diversificação, tá? Aqui outro dado interessante que tem também é em relação ao R quadrado, que ele quer dizer que 70% do Ibovespa 70% das variações, tá, do Ibovespa explicam as variações do Itaú. Então, esse também é outro dado interessante da gente interpretar. Seria meio que a potência, tá, dessa análise aqui.